Então, eu acho que 8 GB de RAM e 100 GB de espaço funcionam super bem. Acho 4 GB de RAM e 50 GB muito pouco. Mas você pode começar por essa VPS menor. Eu gosto de começar com ela mais parruda para não me preocupar com isso no futuro. Então, você vem aqui em escolher o plano, tá? Vocês vão aqui contratar a VPS. Aí vocês vão pegar aqui. Então, eu contratei 12 meses, mas você pode pegar aqui 12 meses, pode pegar um mês. Assim, eu gosto de 12 meses porque eu acho que o desconto é bacana, né? Então, acaba saindo aqui por 400 pila. Sem contar que você tem um cupomzinho de desconto aqui do Bruno Okamoto, tá? E aí você ainda aplica um desconto a mais em cima do plano da VPS. Então, eu realmente acho que pegar o plano de 12 meses, pegar esse 50 de desconto, vale super a pena, tá? Então, assim, né? De novo, você não precisa pegar a implementação do OpenClaw aqui automática. Então, eu tiraria essa parte do OpenClaw, que ele ainda cobra R$ 25, tá? Eu também não deixaria aqui o backup automático. E a escolha do servidor eu deixaria aqui em São Paulo ou Campinas. Eu, pessoalmente, deixei em Campinas por causa dessa latência um pouco menor. Mas, assim, sinceramente, 15 milissegundos para 21 é zero diferença. Zero, assim. Então, você vem aqui, contrata aqui esse plano aqui, tá? Então, uma vez que você contratou a ferramenta, você vai cair aqui dentro deste dashboard, né? Então, aqui no caso, eu tenho duas VPS. Eu tenho essa VPS minha que já está rodando, né? Então, essa aqui a VPS é onde já está a minha OpenClaw, que é a minha Amora, e aqui é onde a gente vai configurar junto, tá? Então você acabou de contratar sua VPS, parabéns, tamo junto. Então, de novo, né? Ele tá me recomendando agora aqui, Campinas ficou maior, mas beleza, vamos fazer São Paulo, tanto faz, não vai ter diferença, né? Então aqui ele tá perguntando qual que é o sistema operacional que vocês vão usar, né? Então eu recomendo vocês pegarem aqui o Ubuntu, tá? Então vocês pegam essa última versão dele aqui, a 25.10, tá? E a gente seleciona. Aqui ele pede para criar uma senha root, então essa é a senha que você vai acessar a sua VPS, isso aqui é muito importante, tá? Então eu vou colocar aqui a minha senha root aqui, deixa eu colocar uma senha mais parruda, e aqui eu vou dar um próximo, tá? Detector de malware e gerenciador de Docker, né? Então, assim, no caso a gente não vai usar o Docker, então não precisa, tá? Então a gente deixa aqui sem o gerenciador de Docker, né? Então aqui ele está configurando a VPS. Quando ele configura a VPS, eu quero abrir aqui nossos arquivos aqui do curso, né? Então vamos abrir aqui nosso primeiro arquivo, que é o setup, tá? Então, de novo, todos esses arquivos foram gerados pelo meu OpenClaw, né? Então, o mais legal de tudo é que eu fiz tudo baseado, todo o conteúdo desse mini curso, ele veio baseado do meu uso com a ferramenta. Então ele analisou toda a memória, tudo que a gente fez, e a gente construiu o curso inteiro do que eu já fiz de forma prática. Então tudo isso aqui é, de fato, literalmente o passo a passo que eu segui e tudo que eu quebrei a cabeça para configurar, e você vai fazer isso em 2, 3 horas aqui, tá? Então, o que é o OpenClaw? Quando ele está carregando aqui a nossa VPS, tá? O OpenClaw, ele é uma plataforma open source, que ele transforma esses LLMs, né, que é o que eu estava explicando, né, Cloud, ChatGPT e tal, em agentes pessoais que rodam 24/7, então no caso da VPS, como um assistente que nunca dorme, aprende com você e executa tarefas, né? Então o OpenClaw ele é categorizado nessas três grandes áreas, que é o gateway dele, que é o cérebro onde roda o servidor, gerencia as sessões, conecta o LLM e tal, então ele é o coração da ferramenta. A gente tem um agente, né, que é a personalidade, a memória, as habilidades, então você pode ter um agente, ou você pode ter múltiplos agentes, ou você pode ter um agente que gerencia agentes, né, que é o que eu faço aqui no caso, e aí você tem os canais, né? E aí eu estava explicando, né, por que a gente não usa Docker, tá? Então assim, quando você instala a VPS aqui pelo Hostinger e você faz isso por Docker, o Docker ele cria um ambiente mais seguro ainda para sua VPS, né? Ele isola aquele ambiente para você instalar o OpenClaw lá dentro. Mas o Docker ele tem muitas limitações para quem não é técnico. Então eu não sou técnico e eu imagino que grande parte de vocês também não sejam técnicos. Então o Docker ele tem algumas complexidades que para mim foram difíceis, né? Então o agente ele ficava muito isolado em container. Então toda vez que ele dava spawn de outros agentes, ele fazia vir outros agentes trabalhar, os outros agentes não conseguiam se comunicar com o agente principal. Eu tinha muita dificuldade de instalar as skills, porque ele não conseguia se conectar com as coisas. Todas as integrações que eu fazia precisavam de horas e horas de configuração e eu achei que era uma barreira para quem não é desenvolvedor. Então, sinceramente, com tudo que eu vou ensinar para vocês aqui nesse mini curso de segurança, né, e na verdade é só um prompt, você pode jogar no seu OpenClaw direto, você já blinda a sua VPS de forma que você não precisaria de um Docker. Então é melhor você instalar aqui nesse bare metal, que é você instalar direto no servidor. Então as skills já vão funcionar, tudo fica mais simples e é perfeito para iniciantes, tá? Então a não ser que você seja um dev experiente e queira containerizar tudo, você pode usar o Docker e usar esse one-click que a Hostinger oferece. Agora, se você não é dev, vai por esse caminho que eu estou te ensinando, não usa o Docker, que ele é mais complexo, tá? Então, o primeiro passo é você escolher, né? Aqui no caso, a Amora, né? Minha IA sugeriu você pegar esse plano aqui, mas eu peguei aqui o mais caro, né? O outro aqui, ela também colocou o Ubuntu 24, a gente foi com o Ubuntu 25. Sinceramente, não faz diferença. Eu peguei o 25 porque é a versão mais atualizada, mas no final do dia não vai mudar nada e você definir a sua senha, tá? Aí a gente vai entrar um pouco na parte mais técnica, que aí eu vou ensinar para vocês aqui, tá? E aí, então, aqui nesse documento estão todas as coisas que você precisa usar. Tem muita coisa aqui que você vai olhar e falar assim, meu, isso aqui é muito técnico, mas fica tranquilo, jovem padawan, porque no final do dia, o que você tem que fazer é copiar essas linhas, esses comandos aqui,
e jogar dentro do seu OpenClaw, que ele vai configurar tudo para você. Então, esse curso aqui, ele é basicamente para você e para o seu agente que vai fazer tudo para você ao mesmo tempo, tá? Mas se você quiser assistir todas as aulas e entender, eu acho importante, né? É a mesma coisa que você fazer um curso de culinária, né? Você pode memorizar suas coisas só para você fazer comida, ou você pode entender a ciência por trás de cozinhar e criar gosto por isso. Então, se você quiser assistir tudo aqui e não só sair jogando coisas, você também vai entender a ciência por trás de estruturar o seu OpenClaw, tá? Então, vamos ver que pé que está aqui. Agora, ele terminou de configurar a nossa ferramenta, né? Então, eu vou acessar ela aqui pelo painel. Então, parabéns. Essa aqui é a sua VPS, você tem ela configurado e você tem ela tudo aqui pronto, tá? E aí você fala assim, tá, Bruno, beleza. Como eu instalo agora o meu OpenClaw? Então, tem dois caminhos que você pode instalar o seu OpenClaw. Você pode tanto clicar em terminal e acessar o próprio terminal por aqui da sua VPS para instalar o OpenClaw por aqui, que eu pessoalmente não gosto tanto, como você também pode clicar e copiar esse acesso root. Então lembra que você definiu uma senha no passo anterior? Então você vai vir aqui, copiar esse acesso root, né? Então eu vou abrir aqui uma nova aba no terminal, né? Então, se você tem o Windows, você abre o seu terminal, né? Que nem a gente colocou aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso documento aqui. Então, ó, se você tem um Mac e um Linux, você dá esse comando aqui no terminal. Então você abre o terminal. Se você não sabe abrir o terminal, você digita o Spotlight, digita aqui terminal e aí você abre o terminal, né? Se você tem o Windows, você tem que ir por outro caminho. Então você no Windows você usa esse Windows Terminal, tá? Terminal no navegador. Então, no caso, ele está sugerindo aqui também que você tem esse terminal no navegador. Então, agora, vamos instalar certinho aqui o nosso terminal, tá? Então, eu vou voltar aqui para o nosso terminal. Deixa eu fechar aqui minha assistente. Então, aqui eu abri o terminal do zero. Então, eu literalmente aqui entrei no Spotlight, digitei terminal, e aí eu vou copiar esse comando aqui que ele está dando, né? Então, ele está dando esse aqui, ó, ssroot, né? Então, você vem aqui, clica em copiar, e você joga esse comando aqui no seu terminal. E aí ele vai perguntar assim, né? Ah, ele está tentando autenticar aqui no host, blá, 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 esse aqui é o Key Fingerprint, essa aqui, ela não está configurada, blá, blá, blá. Tem certeza que você quer continuar conectando? Aí ele pergunta sim ou não, né? Então, no caso, yes. Então, não se preocupe. Aqui ele vai pedir a senha que você colocou anteriormente, tá? Então, ela não aparece enquanto você estiver digitando, tá? Então, não se preocupe. Então, uma vez que você digitou a senha, ele apareceu. Então, agora você está conectado na sua VPS. Simples assim, tá? Então, o que você vai fazer agora é